Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O projeto de Código Comercial em estudo na Câmara estabelece normas para a constituição das obrigações entre empresas. Também disciplina os principais contratos empresariais, como a compra e venda mercantil, o fornecimento, a distribuição e o fretamento de embarcações. Sobre o novo Código Comercial, eu converso com o presidente da comissão que se dedica sobre a nova lei, Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, e com o deputado Alfredo Kaiffer, do PSL do Paraná. Muito obrigada pela presença dos dois deputados aqui. Prazer. Eu começo então com o presidente da comissão. Nós temos um código completamente defasado de 1850. Por si só, já é uma razão suficiente para a mudança? Ah, sim, ele próprio se explica. Só ficou nele o direito marítimo. O restante todo foi modernizado e colocado, inserido no Código Civil em 2001. Mas não é um ambiente propício. A ideia do Código Comercial é uma legislação que vai tratar somente das relações comerciais entre empresas. Na legislação brasileira, você não tem um ambiente onde você resolva problema de empresa com empresa. Daí surgiu a brilhante ideia do deputado Vicente Cândido, a quem eu cumprimento mais uma vez, a iniciativa de apresentar este projeto que chegou na Câmara dos Deputados, começou a tramitação, já tem um bom tempo, inclusive a questão da comissão especial é exatamente isso, para que a gente desse celeridade a esse projeto, principalmente no momento que a gente vive hoje. Ele é muito importante, nós certamente vamos conversar sobre isso aqui, mas é um caminho que a gente precisa seguir, a gente precisa avançar nisso, porque ele é muito importante para as relações das empresas. Essas relações se modernizam a cada dia que passa. Não dá mais para conviver com o Código de 1850 e nem parte das relações entre empresas sendo tratada através de um Código Civil. Agora, deputado Alfredo, os constitucionalistas, eles dizem que os microsistemas seriam mais bem-vindos do que uma lei geral sobre as relações entre empresas. Qual seria a resposta? Eu diria que é bem-vinda você traduzir todo o marco legal da área comercial num único compêndio, num único código comercial. Isso é muito mais prático, é muito mais valioso para a estrutura produtiva nacional do que você buscar elementos aqui, lá e acolá, nas leis dispersas, esparsas, e você não ter isso tudo juntado, tudo unificado num único código comercial. Eu daria como exemplo, se você não tivesse, a nível de legislação trabalhista, uma CLT. Você estaria buscando o marco regulatório em diversos campos da legislação nacional, e isso é uma perda muito grande. Eu defendo sim de que isso seja traduzido num código comercial e seja atualizado. É sim urgente e premente que a gente atualize o código comercial. Nós temos lá leis que são absurdas, são arcaicas, são da época que você não tinha comunicação eletrônica, onde você dependia de uma carta, de um registro de correio para legalizar uma situação, e isso hoje está tudo sendo atualizado com o novo Código Comercial. Eu vou fazer aqui o papel de advogada do diabo, porque me parece que os dois deputados concordam com a existência de um novo código para dirimir as relações entre empresas. Então, quero levantar aqui um estudo do INSPER de São Paulo sobre o valor econômico dos impactos que seriam gastos ou gerados pelo novo Código Comercial. O INSPER orçou em 182 bilhões de reais, que seriam decorrentes de ajustes que as empresas teriam que fazer para se adaptar a essa nova legislação. Bom, eu já ouvi esse debate. Eu preciso que o INSPER me explique qual é a base
que ele buscou para apresentar um número desse. Isso aí é um chutômetro. Na verdade é isso. Não existe essa possibilidade. O código vai trazer custo para as empresas vão gastar bilhões de reais, é que os nobres estudiosos, os professores, colocam sempre nesses debates. Mas não é nada disso. Difícil é hoje você definir um conflito entre empresas, olhando legislações, como o deputado Alfredo Caifé falou aqui, olhando uma legislação, outra, e outra, e outra, e outra. Quando a gente aproxima tudo e coloca tudo em um ambiente só, em um compêndio só, você facilita muito mais. Você vai ter pessoas especialistas, advogados especialistas, estudando o assunto, tendo ali, no mesmo lugar, todas as possibilidades de entendimento para litigar um conflito entre empresas. Portanto, esse é o ambiente melhor. Esse dado que o ISPER apresenta não tem sustentação alguma. Não existe essa possibilidade das empresas arcarem com prejuízos porque precisam se adaptar ao novo código. Que precisam se adaptar? Sim. Qualquer código que surja, as empresas, as partes envolvidas precisam se adaptar. Os operadores do código precisam se adaptar. Mas isso não vai requerer custo algum sobre isso, principalmente nessas cifras. Esse número aí é um chutômetro com uma potência muito alta, inclusive. E o novo Código Comercial, ele traria maior segurança jurídica de forma a mudar um ranking desfavorável, por exemplo? O ambiente favorável interno às empresas do Doing Business do Banco Mundial coloca o Brasil em 116º entre 189 economias. Há alguma forma de o Código Comercial fazer com que o Brasil suba um pouquinho? Eu tive o cuidado aqui, para as pessoas que nos assistem, de elencar aqui alguns dispositivos que o novo código traz. Alguns deles, alguns pontos importantes. Veja só, hoje as empresas são globalizadas, então nós temos que ter um marco para definir algo sobre empresas transnacionais. Por exemplo, como é que você regulamenta uma situação de falência às empresas que estão em vários países do mundo? O novo Código Comercial traz isso. Hoje nós estamos na internet, nós estamos disciplinando o comércio eletrônico nos artigos 101 e 105. Atualização da regência de duplicatas, um velho instrumento de papel que é totalmente arcaico e que hoje você faz uma emissão de uma fatura eletrônica. Por exemplo, ele inova detalhamento sobre, ele disciplina sobre litígios comerciais entre sócios, sobre situações de direitos preferenciais ou ordinários de sociedades, por exemplo, que o outro código e que a legislação em vigor, mesmo esparsa aqui, lá e acolá, não disciplinaram. Então, só para dar alguns exemplos, eu tenho reiterado com o presidente e com o próprio relator para que a gente discipline algumas coisas a mais sobre a lei das falências, mas pouco se versou, mas há um detalhe, por exemplo, que é extremamente importante que está sendo versado, Laércio, agora no novo Código Comercial, que é uma grande trava na lei de recuperação e falências, onde no novo Código Comercial não se permite mais a extensão das figuras jurídicas, a extensão das figuras jurídicas de uma decretação da falência, por exemplo, né? Que hoje é permitido no marco legal e o Código Novo hoje, ele versa sobre essa situação. Então, eu diria que se a gente tivesse tempo aqui de explanar detalhadamente, a gente vai ver dezenas e dezenas de novos artigos que são extremamente benéficos e úteis para a atividade produtiva nacional, que modernizam o marco regulador e levam o Código Comercial à modernidade. São quase 800 artigos. Ao período eletrônico. Hoje nós estamos na internet, hoje nós estamos globalizados e nós temos que
atualizar a nossa legislação comercial. Antes da gente ir para o intervalo, são quase 800 artigos, deputado. Há um temor das empresas privadas de que alguns artigos se sobreponham a normas vigentes. Haverá esse cuidado na aprovação do projeto? Tudo que vigie atualmente será revogado. Tudo isso, aquilo que for útil ao novo código, será tirado da onde está e vai ser colocado no novo código. Então, eu tenho ouvido também algumas críticas, mas um código com 800 artigos já foi mais de 1.000. Então, as contribuições de juristas, de empresários, de comerciantes têm sido útil na construção de um código. Claro, quanto mais enxuto, melhor, mas tudo tem um limite. Mas os contratos firmados de acordo com as normas que existem hoje serão cumpridos e finalizados de acordo com as normas que existem hoje, exatamente. Certo? Eu só queria te dar uma informação sobre o apontamento que você fez na classificação do Brasil. Se eu participei dessa reunião, eu andei com o Código Comercial no país inteiro e visitamos alguns países. E realmente, quando eu cheguei, por exemplo, nos Estados Unidos, no Banco Mundial, para apresentar o projeto de Código Comercial, a satisfação do mercado internacional com referência a uma regra que traga segurança jurídica para quem quer investir no Brasil, era um negócio assim que nos deixou extremamente felizes. Para tirar o Brasil dessa posição de 100º, 16º, como você disse, a gente precisa a Colômbia ocupa talvez a 22ª posição, a Colômbia. Bem à nossa frente. Porque eles fizeram um código comercial que eles chamam de um outro nome lá, criaram, nós fomos conhecer a experiência da Colômbia. Então, assim, a expectativa por esse código comercial de investidores internacional é enorme. Então, eu recebo com muito carinho todas as contribuições que os juristas apresentam. Lamento aqueles que criticam, mas que não apresentam a sua contribuição. Eu preciso faça crítica, mas me diga qual é o caminho que eu melhoro as relações do ambiente de negócio para o Brasil. É disso que eu preciso. E muitos juristas também falam daquilo que não conhecem, infelizmente. Eles apresentam as suas posições, fazem as suas críticas, muitas vezes críticas até infundadas, porque aquilo já foi revogado no próprio relatório. Então, assim, o caminho é esse, é melhorar a imagem do país lá fora para que o Brasil saia dessa posição e com referência à quantidade de artigos, nós continuamos trabalhando. Vamos voltar o projeto no começo do próximo ano e até lá eu, na condição de presidente da comissão, estou disponível para receber todas as contribuições que sirvam para melhorar aquilo que já foi feito com muita competência. Deputado, eu vou pedir um intervalo bem rapidinho. Nós voltamos depois do intervalo com os deputados Alfredo Kaiffer e Laércio Oliveira, conversando sobre o Código Comercial. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com um debate sobre o novo Código Comercial com os deputados Laércio Oliveira e Alfredo Kaiffer. Deputado Kaiffer, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, diz que o momento não é o ideal para a aprovação de um novo código na Câmara, porque haveria insegurança jurídica. O senhor concorda com esse argumento? Não, eu não concordo, em primeiro lugar, de alguém dizer que não é momento de você fazer. Isso nós tivemos discussão agora há poucos dias nas 10 medidas, onde nós incluímos um marco legal de abuso de autoridade e muita gente diz não é o momento ideal. Não é o momento ideal, é sempre o presente, a oportunidade que você tem. E quando você tem uma discussão como essa do Código Comercial, é sim o momento de você colocar tudo aquilo que seja útil para o setor produtivo. O caso da Fiesp, eu tenho certeza que o deputado Laércio saberá explicar melhor, porque eu sou um membro da comissão especial, mas o deputado Laércio é presidente da comissão e está muito mais envolvido com o detalhamento do processo. A Fiesp é uma das maiores entidades empresariais, se não a maior entidade empresarial do país, e ela tem tem dezenas de sindicatos participando e alguns deles, alguns itens acabam não lhes contentando
na primazia. Então é natural que a gente receba críticas de um ou outro item que não estejam totalmente adequados ao interesse de algum grupo empresarial. Absolutamente, o Código Comercial não será perfeito, né? Mas um grupo de deputados com muita dedicação, assessorados por especialistas externos, estão construindo, de fato, o que de melhor se pode fazer no Código Comercial. Com certeza, eu, por exemplo, participei da Comissão Especial do Código do Processo Civil. No primeiro mês, deputado Lércio, a promulgação do novo CPC, os juristas viram e mostraram para nós todos que haviam algumas falhas, e nós corrigimos. Os deputados não farão um Código Comercial perfeito, farão sim um Código Comercial adequado à realidade e atualizado às condições da modernidade do setor produtivo e do setor comercial brasileiro. Deputado Lécio, como o senhor responderia à crítica da Fiesp que o timing não é o perfeito? Eu tive a honra de viajar o país inteiro, conversando com empresários. A gente tem um acompanhamento de juristas renomados, mas nós sempre tivemos, eu e Alfredo e todos os membros da comissão, os relatores parciais, nós sempre tivemos uma preocupação de deixar o código na linguagem do empresário. É um código para empresários. Então, os juristas contribuem até um determinado momento. E para isso, nós viajamos o Brasil inteiro e conversamos com todas as entidades, academias, sindicatos, federações, institutos, OAB, as câmaras municipais, quem quisesse discutir o assunto, nós chegava numa cidade, preparava uma apresentação e chamava, convidava todas as partes envolvidas, inclusive as universidades. As confederações patronais, são 8 confederações patronais. Todas as confederações apoiam o Código Comercial. O que foi produzido hoje, o relatório que está pronto, tem o apoiamento das 8 confederações patronais, ou seja, o setor produtivo por inteiro está de acordo com aquilo que foi produzido no Código Comercial. Algumas discordâncias existem. A Fiesp não se posicionou contrária, a Fiesp, muito pelo contrário, a Fiesp deu uma contribuição importantíssima. Eu estive na Fiesp com alguns juristas, com alguns deputados, com o autor do projeto, na Fiesp, na Fijan, em tantas outras confederações para levar o debate do Código Comercial. Quando você faz o debate com empresários, você encontra o consenso e constrói rapidamente. Quando você faz algumas reuniões que tem advogados que debatem, existe uma certa vaidade nas academias, USP, PUC, Fundação Getúlio Vargas, aí você não chega a consenso algum. Por isso que, às vezes, eu retiro o debate do código dessas instâncias e trago a discussão do debate para os empresários. E a Fiesp e a Fijan é casa de empresários. E lá nós fizemos alguns debates, fizemos alguns ajustes. Como o deputado Alfredo falou, só a Fiesp representa mais de 130 entidades, 130 sindicatos. Se algum deles não tem uma posição favorável ao código, jamais a Fiesp pode dizer eu sou a favor, porque ele está contrariando um filiado seu, isso não se faz. Mas eu quero aqui agradecer a Fiesp pelo apoio que deu. Nós fizemos um debate, a Fiesp ajudou a melhorar o Código Comercial. Isso é que eu louvo. Nós chegamos lá com uma situação adversa de vários sindicatos e saímos de lá sem construir um consenso com apenas uma entidade representada pela Fiesp. Ora essa, existem situações no código que a gente consegue resolver no entendimento, melhorando o conteúdo. Aquilo que não se conseguir resolver, não é, Alfredo? Nós vamos para o voto. E aí, no voto, a gente decide, no debate com empresários, é por aí que a gente constrói. Mas o ambiente está propício, a hora é agora, sabe? Além do que, nós temos uma obrigação com a sociedade. Não é possível a gente passar 5 anos para votar na comissão especial um projeto de Código Comercial. É uma cultura que essa casa precisa mudar urgentemente. Nós temos que começar um projeto, louvar a iniciativa do deputado, colocar para a tramitação e decidir
ou sim ou não. Agora, sobre o conteúdo do projeto, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas, até para que fique claro para quem nos acompanha nesse debate. O que seria feito das leis específicas que tratam de relações comerciais, como a lei das sociedades anônimas, a lei das falências, títulos de crédito, seriam revogadas pela proposta? Seriam Com revogadas com aquela observação que você fez. Uma nova redação. Vou dar um exemplo típico. Tanto o deputado Laércio como eu, nós participamos nos últimos anos aqui do debate de algo que a nível mundial é diferenciado. Micro e pequenas empresas. A lei do super simples. Nós implantamos, por exemplo, instituímos o microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica de uma única pessoa física. Nunca alguém deu um tratamento legal para essa situação. Isso está sendo contemplado no novo Código Comercial. Então, você veja, durante anos nós falamos aqui de micro e pequenas empresas, do super simples, do MEI, e isso estava totalmente no limbo sobre essa relação, ou societária, ou conflito empresarial. Isso está sendo tratado nesse Código Comercial. Então, eu reitero, é uma modernidade de algo que há muitos anos nem se tinha noção de que poderia existir. E as partes do Código Civil que conversam muito hoje com as relações empresariais, porque o Código Comercial, ele é tão antigo que a gente usa o Código Civil para tratar de algumas questões entre empresas. Essa legislação, ela ficaria à parte. Sai tudo. Vai ser revogado no Código Civil e tudo passa para o Código Comercial modernizado, como o Alfredo falou. Aí a gente passa a ter um ambiente através de um código das empresas. É um código para as empresas, é um código para o mercado. Isso é que precisa ser louvado e isso é que é o grande avanço que a gente oferece. Ou seja, nós teremos dentro do nosso país, para aqueles que querem investir ou para aqueles que aqui já estão, nós teremos um ambiente com segurança jurídica. Porque hoje o investidor não traz os seus recursos para o Brasil porque ele não encontra, ele já enfrenta um problema seríssimo com a legislação trabalhista. E quando ele vai para a legislação comercial para saber aonde está a segurança que ele precisa, ele não encontra, porque ele tem que pegar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco em outro lugar. Então, isso dificulta para as pessoas que querem investir no Brasil. Isso é um ambiente péssimo. Por isso que a visita ao Banco Mundial foi comemorada, quase que uma celebração, porque, poxa vida, definitivamente o Brasil vai ter um código comercial, a gente passa a ter segurança jurídica. Portanto, modernizar a legislação empresarial, porque, por exemplo, Alfredo falou no começo aqui, logística. Onde é que eu encontro os litígios com empresas de logística? Eu resolvo aonde? Eu vou buscar onde? Não existe. Comércio eletrônico, o Alfredo falou aqui também, não tem onde encontrar uma solução. O Código Comercial trata disso. A segurança jurídica, simplificar a vida das empresas, eliminando a burocracia que encarece tanto o produto final. Isso tudo é um conteúdo dentro do Código Comercial. Portanto, é como o deputado Alfredo falou, a hora é agora, discutir o Código agora. E para discutir o Código agora, desculpe interrompê-lo, mas como anda a situação dentro da comissão? O Palácio do Planalto já se posicionou a favor de um novo Código Comercial, mas como anda a distribuição de votos entre os deputados? O Laércio pode explicar melhor o trâmite disso, mas eu queria antes, só para mostrar que as pessoas às vezes não se apercebem do arcaico que era o Código Comercial. Pouca gente sabe, e foi suprimido isso no Código Comercial, que o Código Velho dizia que uma empresa estrangeira, para se instalar no Brasil, precisava de um decreto presidencial. Tá? Isso estava em vigor. Obsoleto. Quer dizer, ora, na modernidade, na globalização, onde você coloca... como é que as empresas querem vir aqui? Lá fora, eles não sabem que isso, na prática, nós já superamos. Mas um sujeito que está lá em algum lugar do mundo e tenha interesse de vir aqui no Brasil, ele vai olhar e vai dizer assim, puxa vida... Não, muito difícil de investir no Brasil. Mas para mim instalar uma empresa no Brasil, eu preciso da autorização do presidente da República. Ora, isso constava no nosso Código Comercial antigo. Deputado, a gente está quase no finalzinho. Só
um minutinho sobre a tramitação. situação dos deputados e a tramitação do projeto. Quase que na sua totalidade consensada. No próximo ano até lá nós vamos aguardar a contribuição que vem a somar o código para colocar em votação. Aquilo que foi possível construir, foi construído. Aquilo que não for, nós vamos no voto, vamos resolver no voto. Mas o conteúdo final, melhorar o ambiente de negócio no Brasil. O momento é agora, o Brasil precisa desse ambiente e isso nós estamos dispostos a construir com todos os membros da comissão. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Obrigado, prazer meu. Eu conversei com os deputados Alfredo Kaiffer e Laércio Oliveira sobre o novo Código Comercial. Se você quiser acompanhar este debate novamente, é só acessar www.câmara.leg.br/Câmara Debate. Até o próximo programa. Tchau!